Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos estar aqui pintando um rabanete. Vamos usar algumas cores e vamos deixar ele bem bonitinho de um jeito diferente. Vamos usar primeiramente o vermelho escarlate. Vamos pegar da ponta embaixo, vamos subindo nas laterais e deixando o meio livre para colocar uma outra cor. E em seguida, vamos colocar aqui, ó, a cor rosa escuro, a parte de baixo vermelho e a parte de cima rosa escuro. Desse lado aqui a gente vai com o vermelho até quase lá em cima e depois completamos com o rosa. Vamos esparramando muito bem, fazendo um contorninho bem certinho, fazendo a tinta entrar bem na trama do tecido. Esparrama, esfumaça muito bem, faz o contorninho com vermelho também na parte de cima, onde vai começar os talinhos do rabanete, deixando assim o meio mais claro. Em seguida, pegamos um pincelzinho bem pequenininho, fazemos a pontinha lá com o vermelho, para ficar bem fininho. Pega aí o pincel que mais você se adapta. Peguei aqui um mais retinho, para fazer a pontinha bem certinha e vou finalizando os contorninhos, para ficar bem uniforme. Esparramando bem, porque se às vezes pega muita tinta, aí fica meio grosseiro, né? Em seguida, vamos pintar o outro. Eu tinha pintado esse primeiro, mas o certo é pintar o que está por baixo primeiro, para não dar esse problema aí. Eu acabei invertendo, mas da mesma forma, vermelho primeiro na parte mais escura, e na parte que vai haver a luz, a gente coloca o rosa para ficar mais claro. E depois a gente vai vir com a sombra, né? Vamos colocar o púrpura ou o vinho. Aí, se você não tiver um, tem o outro, dá certo do mesmo jeito. Esparrama muito bem. Aí vem aqui com o púrpura, dá uma escurecidinha, ó. E vamos seguindo. Só não sobe até lá em cima. Aí na parte de cima, você põe bem pouquinha tinta. Lá em cima, bem pouquinha tinta, para dar aquela escurecidinha que é a sombra das folhas. Em seguida, faz o contorninho com vermelho. Põe mais um pouquinho ali, ó, de púrpura na parte de baixo, para dar aquela escurecidinha e dar volume na nossa pintura. Aí você vigia onde tá a sombra para fazer a parte mais escura. Esparramando muito bem a tinta. Se caso ficou meio grosseirinho, você colocou tinta demais, você pega um pincel seco e esparrama. Aí vem com um pouquinho de branco, pincel limpo e seco, põe um pontinho ali, mas bem pouquinha tinta mesmo, e esparrama, em modo circular, que ela vai ficar um ponto de luz. E depois, no final, a gente reforça, que tem que retocar, né? Agora vamos para o rabanete cortado. Com clareador e branco, a gente vai fazer essa pintura. Primeiro a gente coloca o branco, com um pouquinho de clareador, para esparramar bem. A gente preenche deixando a bordinha do círculo para vir com a outra cor depois. Aí vem com o branco, bem pouquinho de um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta para fora e faz o contorninho. Aqui temos 3 partes, então essa aqui é bem pequenininha, tá por baixo, a gente pinta primeiro. Se ficou muito larga a parte do vermelho, o que você faz? Vem com um pouquinho mais de branco. Eu fiz em seguida, mas o certo é deixar secar para depois cobrir. Aí cobre melhor. A gente vem aqui com um pouquinho de cinza claro, mas bem pouquinho mesmo. Muito pouca tinta que quase nem vai aparecer, mas vai dar um visual diferente na hora que secar. E passa ali e esparrama, não todo, só mais é para dar aquela sombrinha. Vamos pro segundo, preenche de branco. Lava o pincel, seca bem. E vem com o vermelho
bem do ladinho de pincel chato, e vamos esparramar ali na beiradinha, bem devagarzinho, bem certinho, com paciência. As pessoas usam pratinho, eu já uso logo a mão, porque daí eu sinto onde é que tá a tinta, tiro o excesso e vou fazendo lá o contorninho, fica muito interessante. Ficou muito grosso, você vem com o pincel seco e limpo e esparrama. Se ficou mais larguinho, vem com um pouquinho de branco de um lado só do pincel e esparrama, fazendo aquele esfumaçadinho bem interessante. Com um pouquinho do cinza claro, a gente vem aqui na parte da sombra, dá aquela esfumaçadinha de leve e vamos para o terceiro. Aqui, como é maiorzinho, eu ponho um pouco de clareador no meio, vamos com o branco e esparrama, deixando sempre a bordinha para fazer com o vermelho, que dá mais certo. Você passa branco todo, quando você vem com o vermelho vai ficar rosa. Então é interessante deixar a bordinha faltando para vir com a tinta vermelha depois, ok? Aí vem com o vermelho e tira o excesso de um lado só do pincel, tinta para fora do risco e vamos passando. Faz o contorninho bem redondinho, porque o rabanete, só alguns são tortos, mas aqui no caso o risco é redondinho, então vamos fazer bem certinho, né? Se o pincel estiver sujo, lava, seca primeiro e passa novamente. Sempre tirando o excesso de tinta. Dá uma reforçadinha nos outros, encontra bem. Se ficou meio larguinho, vem com o branco, dando aquela esfumaçadinha sem levar para o meio, só ali onde tá com excesso, e diminui a parte vermelha lá. Aí vai ficar um rosinha bem clarinho, ou até some. Depois de seco é que dá pra saber. E vem com o cinza, bem pouquinho, esparrama bem no meio ali, reforça mais do lado de lá e vai ficar tudo certinho. Vem com um pouquinho de branco, dá umas batidinhas assim para dar aquela quebrada no cinza. Está pronta a nossa parte do rabanete cortado. E é interessante porque não precisa ser só vermelho, púrpura, pode ser com vinho, púrpura, e o branco dá um rabanete diferente. Então, cada um tem um jeito. Eu pintei com essas cores. Vamos para as folhas. Primeiro, verde musgo, verde pinheiro e branco. Vamos lá, vou passar aqui clareador na parte que eu quero mais clara, que vai ser da luz. Eu venho com verde musgo e passo na parte que eu não passei o clareador. E vou esparramando para cima do clareador para clarear essa tinta. Passa no contorno e vem esparramando para cima do clareador. Assim já vai ficar uma parte mais escura, parte mais clara. Lava bem o pincel, seca bem e a gente vai colocar a próxima tinta, que será o verde pistache, em cima da parte mais claras. Esparrama bem, faz um encontro das duas cores. E o próprio clareador já vai ajudar a montar essa folha de uma cor bem interessante. Aí vem com o branquinho em cima do pistache e dá aquela clareada. Já tá aí o nosso formato de folha. Para a próxima, da mesma forma, no lado mais claro a gente passa o clareador e deixa uma parte sem clareador. Vem com verde musgo, onde a gente não passou clareador, vamos esparramando para cima, fazendo esse contorno, finalizando a folha. E segue esparramando, esfumaçando bem, um pouquinho de tinta cada vez, não colocar muito, porque às vezes pode ter excesso. Aí o que a gente faz? Vai, continua, contorna e esparrama, esfumaçando bem para ficar aquela cor bem bonita. Em seguida, a gente vem com verde pistache e une essas cores. Parte mais clara, que será a luz verde pistache e branco. Esfumaça bem, esparrama bem, para ficar bem certinho. Se colocou muita tinta, limpa o pincel ou lava, seca bem e vem terminando.
Nossa terceira folha já vai ser quase que da mesma forma. Passei o clareador no meio, nem lavei o pincel. Musgo no contorno. E verde pistache vou colocar na parte mais clara, como das outras. E um pouquinho de branco depois. E assim vai formando as nossas folhas. Interessante que tem várias maneiras também de pintar essas folhas. Em breve eu vou fazer outros vídeos só com folhas, pra gente ter uma ideia a mais. Aí você vem com verde pinheiro e faz o talinho e as nervurinhas das folhas. Sempre com um pouquinho de tinta, de um lado só do pincel, e fazendo bem certinho e esparramando bem. Aí dá aquela reforçadinha nas sombras, nas laterais. Não em toda ela se não quiser, mas pode ser em alguns pontos específicos. Essa é uma forma que eu quis fazer esse, mas tem outras, né? Você faz as nervurinhas ali se quiser. Tem uns que faz só sujeirinha, né? Aí você faz o risquinho com um lado só do pincel e depois você vem esparramando. Pra dar aquele volume, né? E assim vai ficando a nossa folhinha. E com esse mesmo verde pinheiro, você faz os talinhos até chegar no rabanete. E depois de pronto, você vem com um verde bem clarinho e reforça a luz. Pra terminar, né? Termina aqui os talinhos. O verde pinheiro já dá conta, não precisa pôr nenhuma luz ali. Porque não tem fundo essa pintura, né? Então não há necessidade de colocar tanta luz ali que o pano já é branco. Mas se caso fizer um fundo embaixo, um contorno, alguma coisa assim, aí a gente tem que colocar uma luz para dar aquele brilho, né? Para ressaltar a pintura. E é isso. Temos aqui o nosso rabanete. Depois eu venho com uma cor mais escura, vou dar um pouco mais de sombra. No caso aqui eu peguei o vinho e vou escurecendo a parte das sombras. Bem pouquinha tinta, sabe por quê? Se colocar muito, fica muito escuro, não tem como tirar. Pode ver que dá a diferença. Se você achar que tá muito claro, você pega um mais escuro. Uma cor mais escura, um fúcsia, com um pouquinho de vinho. Aí você faz ali, ó, uma sombra ali que dá aquele volume no rabanete. Talvez não tá aparecendo aí por causa que a minha gravação talvez não tá alcançando para vocês, mas fica muito bom. Deixa secar um pouco. Eu vou fazer direto aqui, mas vocês deixam sempre secar para fazer os detalhes das sombras secas no final. Reforça. Bem pouquinho de tinta ali, ó. E vai ajeitando. Conforme você vai passando, passa uma vez, deixa secar. Dá mais uma ajeitadinha, vê onde precisa. Porque depois de seco é que dá pra saber aonde precisa um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais de luz. E eu quero fazer uma pinturinha por dia. Tô conseguindo fazer um videozinho. Esse vai ficar um pouquinho longo. Eu quero fazer por menos de 10 minutos para não ficar cansativo. Uma pinturinha assim, bem suave, bem tranquila. Pra gente estar tendo comunicações. Porque eu aprendi com várias pessoas, né? Tô aprendendo ainda, tô estudando ainda. Mas eu já quero repassar aquilo que eu aprendi sobre a pintura. E é muito gostoso, que me ajuda muito a ficar tranquila, a ficar mais calma. E outras, sem contar que com a sua criatividade e um pouco de conhecimento das coisas, você vai poder fazer aí um ganho.
Aqui a gente vai pegar uma cor bem escurinha, com um pouquinho de clareador, vamos mexer ali, misturar bem, pra ficar molinho, né? Pode ser a aquarela silk também, mas é o fúcsia aqui que eu coloquei. Aí eu vou fazer uns tracinhos, porque o rabanete, tudo tem uns tracinhos, né? Uns risquinhos, assim. É bem leve, não nada muito marcado. Só para dar aquele volume mesmo no fruto, né? Aí você faz vários, alternando, um maior, outros menores, para poder ficar bem interessante. Você vem com um pouquinho do branco, mistura lá naquela outra misturinha para ficar um pouquinho mais claro só e dá aquele brilhozinho, bem pouquinho mesmo. Nada de fazer muita coisa para aparecer, não. É só para dar aquele contraste bem legal que a pintura precisa. Aí já estão. Então, pessoal, eu tava pintando lá e o celular parou de gravar. Daí eu não pude finalizar o fundo, né, da nossa pintura. Mas deu certo. E ó, esse aqui é um outro que eu pintei, esse aqui é para meu uso, com a mesma técnica. Esse aqui é outro do meu uso, também vou fazer o vídeo dele daqui uns dias, que é a minha semaninha. Esse aqui é um outro, esse também vai ser um dos vídeos que eu vou fazer daqui uns dias. Vou fazer vídeos curtos, não passa de 10 minutos, que eu vou dar uma acelerada e nos preenchimentos que vai ser mais fácil, que é tudo igual, a gente vai fazer bem direitinho, tá bom? Muito obrigado. E eu peço para vocês compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal do YouTube e no Instagram também, tem no Facebook, Lia Lobo Ribeiro Artesanatos, você pode achar lá.